Aleluia. Apenas um homem ou seria algo mais? Gente, a gente está chegando hoje ao final dessa série, sabe? Já vamos aí, se Deus quiser, mês que vem, dar início a outra. Mas Deus tem muitas coisas muito grandes para fazer na nossa vida ainda nesse tempo, com relação a essa série. Sabe? Será que a gente tem visto algo a mais realmente nas coisas? Será que a gente tem vivido algo a mais de Deus para nossa vida? Porque talvez a gente esteja muito acomodado a eu quero viver isso aqui é suficiente para que eu viva, sabe? Não, a minha vida tá bom aqui, tá bom, eu quero ser só um espectador, eu quero ser simplesmente uma pessoa que está ali fazendo a parte paliativamente, nem tão parte assim das coisas que Deus tem para nos entregar, sabe? Talvez você tá aí na sua casa e você tá passando por uma situação desse jeito, a gente aqui dentro tá passando por uma situação assim. Deus quer de nós uma resposta para alguma coisa na nossa vida, um passo que nós demos adiante, seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida emocional, sabe? Seja na nossa família. Deus está esperando algo a mais de nós. E qual o passo que nós vamos dar em direção a esse algo a mais de Deus, esse chamado que Deus tem para as nossas vidas? Um passo que nós podemos dar em direção a esse chamado que Deus tem para nossas vidas é participando da Marcha do Amor. Uau! Sabe? Nós temos o VT da Marcha do Amor, vamos tocar o VT da Marcha do Amor, sabe? E para que a gente já se inspire para o que Deus tem para fazer. Eu tenho notícias incríveis para dar para você. Vou deixar. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. O próprio Jesus falou essas palavras. Cremos e nos movemos por elas. A fome por comida e a sede por Cristo não acabam, e por isso a igreja não pode parar. Já fizemos muito no passado, mas agora faremos muito mais. Podemos não mudar o mundo todo, mas mudaremos o mundo ao nosso redor. Uau, uau! Seremos algo mais na vida de pessoas que precisam de algo mais. Sabe? Talvez você não entendeu o chamado de Deus para sua vida ainda, mas talvez Ele está diante dos seus olhos e você não consegue enxergar. O algo a mais de Deus hoje tem a ver com isso. Sabe? Tem a ver com pessoas. Gente, parem de achar que o reino de Deus tem a ver com as quatro paredes. Parem de achar que o reino de Deus tem a ver com a estrutura que nós temos. Não, não tem nada a ver com isso. O reino de Deus tem a ver com pessoas. Tem a ver com pessoas. Sabe, eu olho para essas cadeiras e eu penso, poxa, poderia alguém estar sentado aqui. Só que existe algo a mais além disso. Sabe, talvez você também pense isso. Você olha para a cadeira e você pensa, poxa, fulano de tal precisava estar ouvindo essa palavra hoje. Ah, meu amigo precisava ouvir essa palavra, meu colega de trabalho precisava, o meu chefe precisava ouvir essa palavra, meu funcionário precisava ouvir essa palavra, meu médico precisava ouvir, o meu dentista precisava ouvir, o meu advogado precisava ouvir, o meu contador precisava ouvir essa palavra. Às vezes a gente pode pensar isso, mas sabe o que eu vejo além disso? Um dia eles estarão aqui. Mas existe um ponto muito maior. Quando eu vejo essa cadeira, eu valorizo muito essa cadeira assim. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia onde nós vamos estar olhando para a multidão e nós vamos estar procurando cadeiras para que elas sentem. Uau, glória a Deus! Existe algo a mais em tudo, querido. Existe algo a mais. Nada é o que nós apenas vemos disso. Nada. Nada é. Existe algo a mais e nós como igreja precisamos acreditar nisso. Porque se nós não acreditarmos nisso, nós que temos a consciência da esperança, nós temos a consciência de que Jesus morreu na cruz em nosso favor, para que nós fôssemos salvos, e nós temos a salvação. Se nós não formos os portadores dessa mensagem, ninguém vai ser. Uau! Já parou para pensar nisso? Existe algo a mais.
nós vimos que existe algo a mais no cristianismo, existe algo a mais na igreja, existe algo a mais na visão, existe algo a mais na criação e hoje, por fim, existe algo a mais em Jesus. Será que ele era apenas um homem ou algo mais? Será que ele era apenas um homem ou algo mais? Um tempo tão nebuloso que nós estamos vivendo, sabe? Acredito que já estamos vendo o sol raiando. Eu prefiro ver assim, sol raiando. Eu vejo que Deus já está agindo, sabe? A vacina está chegando, muita gente se vacinando, graças a Deus, querido. Aqui nós já temos vacinados, não é? Já temos pessoas 100% vacinadas. Eu posso dizer que minha esposa ela está 100% vacinada, isso é maravilhoso. Sabe, já somos nós. Glória a Deus. Sabe, nós poderemos tirar essas máscaras e respirar o ar puro novamente. Respirar a respiração do nosso irmão novamente. Não sei se as coisas voltaram a ser como são. Acredito que muita coisa vai mudar pós-pandemia, mas o importante é que Deus está agindo. Muitas pessoas deixarão de morrer pelos motivos que estão morrendo. Mas enquanto as pessoas estão morrendo, o que nós temos feito? Muitas pessoas passam muito tempo perguntando: poxa, onde é que Deus está nessa jornada? Onde é que Deus está nesse caminho, nesse tempo? Sabe, onde é que Deus está? Onde é que Deus está quando o meu familiar estava na cama do hospital, no leito de hospital? Onde é que Deus está quando minha professora estava no leito de hospital? Onde é que Deus está quando meu filho, meu irmão, meu parente, seja quem for? Onde era que Deus estava? Eu quero dizer uma coisa para você, querido, isso pode parecer um choque de realidade, mas eu preciso que você escute isso para que você entenda que a sua vida tem algo mais. Existe um propósito na sua jornada, existe um propósito muito grande do Espírito Santo e nós precisamos enxergar esse propósito. Eu preciso dizer isso. A pergunta não era onde estava Jesus, porque Jesus estava em você. A pergunta é onde estávamos nós. Uau, glória a Deus. Onde essas pessoas morreram, infelizmente algumas, outras, graças a Deus, permaneceram conosco. Eu perdi uma avó, mas recebi de volta um tio. Gente, me digam onde nós estávamos, que essas pessoas partiram dessa terra e talvez não ouviram a sua voz falando de Jesus. Sabe por quê? Porque talvez eu, como pastor, não tenha o poder de chegar no familiar de vocês. Não possa chegar no vizinho de vocês. Talvez eu aqui, de onde eu estou, na posição que eu estou, talvez não possa chegar perto de um funcionário. Talvez eu não consiga mandar essa mensagem aí para muitas pessoas na internet, mais pessoas ainda. Talvez eu não consiga fazer com que isso chegue a uma escala global. Mas sabe de uma coisa? Existem pessoas lá fora que não podem ouvir a minha voz, mas podem ouvir a sua voz. E aí está o algo a mais de Jesus. Será que ele era apenas um homem ou existia algo mais? Será que ele era realmente um homem, era só um homem que viveu nessa terra ou existia algo mais? Gente, eu posso contar um testemunho de uma pessoa que viu algo mais a partir da presença de Jesus na sua casa hoje, no tempo de hoje. Seu Rabelo. Seu Rabelo, ele relata isso, eu estou dizendo porque é ele que conta essa história, viu? Não estou sendo intrusivo. Ele nos conta, ele grita aos 4 ventos essa história. E, graças a Deus, eu fico muito feliz, meu coração queima quando eu escuto isso. Quando ele diz que a casa dele mudou. Que o ânimo dele mudou. Sabe, que a visão mudou. Gente, quando nós ouvimos isso, nós entendemos que aquele homem que viveu 33 anos nessa terra não ficou aqui apenas 33 anos, porque hoje, 2021 anos depois, ele continua mudando vidas de casa em casa, de vila em vila, de cidade em cidade, de país em país. Uau, glória a Deus. Ele permanece agindo. Existe algo mais em Jesus e talvez nós não consigamos entender. Talvez nós pensemos ainda, mas ele era um homem. Talvez você aí na internet está pensando, ele era apenas um homem, mas existia algo mais e não era de homem. Não foi simplesmente no final de sua vida onde nós vimos que ele morreu e ressuscitou. Não. Existia algo mais em Jesus desde antes do seu nascimento. O profeta Jeremias, 700 anos antes, já declarava e já anunciava a vinda de Jesus.
antes do seu nascimento. Eu já quero te convidar a abrir a tua Bíblia em 1 João, versículo 1, que diz o seguinte. 1 João, versículo 1. Vamos comigo? João é o terceiro, se não me engano, o quarto livro do Novo Testamento. Quarto livro do Novo Testamento. Aí você abre no meio, aí tem Mateus. Aí tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? João 1. João, eu não sei se vocês sabem, mas João era o discípulo amado de Jesus, sabia? Era o mais amado dentre os discípulos. A palavra de Deus diz que João ouvia o coração de Cristo. O engraçado é que não é outra pessoa que diz isso sobre ele, é o próprio João diz assim. Todas as vezes que ele se refere a ele no livro dele, ele diz Pedro, Tiago, Judas e o discípulo amado. Quem é o discípulo amado? Você era o discípulo amado. É isso aí. Essa é a cabeça, essa é a mente, essa é a visão, amém? João 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. Você escuta só. E as trevas não o derrotaram. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus, as trevas não o derrotaram, sabe? Então, desde muito antes de Jesus, isso já estava escrito, ok? Essa visão já acontecia. Ele era o verbo que estava com Deus, que era o próprio Deus. E nada do que foi feito teria sido feito a não ser por ele. Uau. Ou seja, ele já estava quando a criação se iniciou. Ele já era. Ele não estava lá. Ele já era. Assim como ele é. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Ele estava lá. Mas agora trazendo para o âmbito natural. Vamos trazer para o natural? Vamos lá. Só um homem comum ou algo mais? Essa é a pergunta que termina o nosso vídeo. Nós passamos aí 1 mês e meio, quase 2 meses, porque já vinha rolando de antes. Mas 2 meses mais ou menos que nós passamos vendo esse vídeo todas as semanas. Todas as semanas. Apenas um homem ou algo mais, e acabava assim o vídeo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nas 3 fases da vida de Jesus, ele não foi um homem comum, não foi uma pessoa comum. Jesus, quando criança, não foi uma criança comum. Jesus, quando adolescente, não foi um adolescente comum. Jesus, quando homem, não foi um homem comum. Amém? Amém. Lá no livro de Mateus, o primeiro livro essa é uma leiturazinha que nós faremos. Ela é um pouco extensa, mas ela é muito boa. Mateus 2, versículo 1. Vamos juntos? E depois que Jesus nasceu em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Meu Deus! Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Uau! Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Ou seja, todo mundo ficou assim, todo mundo ficou um pouco eufórico. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes e o povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, isso aqui é a inscrição do profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá.
pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Nós, ok? Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no horizonte foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhes disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiram para o Egito. Uau! Sabe, essa aqui é uma história um pouco conhecida, na verdade, muito conhecida. Se esse é o livro mais vendido do mundo, não tem como ser pouco conhecido, né? É o best-seller, topo, não existe outro. E o segundo lugar está com uma distância absurda, ok? Mas vamos lá. Essa é uma história bem conhecida, nós conhecemos isso, quando a gente lembra do Natal, nós vemos o presépio, na verdade, Jesus no meio, Maria, José, os 3 reis magos, uma vaquinha e um boi, e um ovelhinha. Tem que ser assim, se não tiver presépio assim também, não me chame para ver presépio, tá bom? Se não for assim o presépio, é presepada. Ok? Eu acho muito lindo o Natal pra gente, e vai ser lindo o nosso Natal, em nome de Jesus. Amém? Se preparem para o que Deus tem que fazer. Mas Jesus, ele não era uma criança comum. Desde o seu nascimento, ele já criou um alvoroço, não é verdade? Ele já criou uma situação. Todos estavam ali, naquele ambiente, viram Jesus, Jesus nasceu, na verdade, José foi até Belém, e lá ele procurou um lugar para que Maria tivesse um bebê, não conseguiu, aconteceu numa manjedoura, no estábulo, mesmo que era o que dava para acontecer, isso já se cumprindo a palavra de Deus. E José, aí os reis magos souberam, foram até Belém, onde o menino estava, encontraram com Herodes. Herodes se enciumou com a situação, o rei se enciumou com o menino que nasceu em uma manjedoura. O rei sentiu inveja de uma criança nascida em uma manjedoura. E gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. A inveja, ela é doentia. Mas a inveja é causada de um ponto. Nós estávamos, eu e Mohamed estávamos conversando sobre isso. Né? A gente conversa muito sobre as causas de por que as pessoas entram em certas situações, certas ocasiões nas suas vidas, até para a gente entender melhor, para a gente poder agir melhor quando estivermos aconselhando. E nós chegamos a um ponto muito simples, que existe algo chamado comparação. A inveja, ela parte de um princípio, e esse princípio é a comparação. Todas as vezes que nós nos comparamos com alguém, nós temos 2 sentimentos. Por isso que a comparação, ela é extremamente perigosa. É diferente de inspiração. Comparação é uma coisa, inspiração é outra. Comparação, você olha para aquela pessoa e você se mede na régua dela. Inspiração, você olha para aquela pessoa e você busca ser como ela. É diferente. Você não está se medindo pela régua de ninguém, você não está questionando por que eu não sou ou coitado de quem é. Ok? Então a comparação ele traz esses dois abismos. Ou a inveja ou a soberba. Então fiquem longe da comparação. Não comparem o trabalho de vocês. Não comparem as provas, as notas de vocês. Sabe? Se inspirem em notas boas e busquem tê-las também, mas não comparem
isso, sabe? Não comparem os resultados de vocês com o de outras pessoas. Hoje nós temos visto isso nas redes sociais, pessoas têm se matado, se suicidado por não conseguir alcançar o status social como de outras pessoas que estão expondo suas vidas nas redes sociais. E eu ouvi uma frase do C.S. Lewis incrível que ele disse: não confie em redes sociais, porque tem muita gente devendo tudo e mostrando que tem muito. Muitos casais que postam fotos felizes, stories felizes, que o casamento não funciona, enquanto casais que não postam estão vivendo suas vidas muito felizes. Existem muitas pessoas que estão mostrando doação, que na verdade não tem um coração que doa. E muitas pessoas que não mostram, mas ajudam todos ao seu redor. Uau, muito bom. Então assim, isso é frase do C.S. Lewis, ele é um cara sensacional, gente. Se vocês puderem ler os livros dele, eu amo a história de Nárnia, amo, e você vê Jesus naquilo ali, de verdade. Aquilo é uma analogia que ele criou para poder mostrar Jesus. Tanto que no último filme de Nárnia, ele fala assim: no mundo de vocês, o Aslan fala, no mundo de vocês me reconhecerão com outro nome. Aslan na realidade era Jesus. Vocês vão, até na hora da pedra, no primeiro filme, o sacrifício acontece para que salvasse o pecador, salvasse o nome dele, Edmundo, na verdade. Todo mundo conhece esse filme, na verdade. Eu vou contar o filme aqui. Mas isso é uma analogia, C.S. Lewis fez uma analogia daquele filme a Jesus Cristo. Ok? Vamos em frente. Jesus, desde criança, já gerou um alvoroço, já gerou questões onde estava, certo? Em todos os âmbitos possíveis. Todos. Como assim, Romulo? O rei se desestabilizou. O rei se desestabilizou a cidade. A palavra diz que não só o rei, mas toda Jerusalém ficou pavorosa com a notícia. O rei dos judeus nasceu. Mas quem é o rei dos judeus se eu sou o rei dos judeus? Perguntou Herodes. Quem é esse menino que não é meu filho que vai tomar o meu lugar? Só que ele pensava que a visão era de rei dos judeus. Não entendia que era rei das nações. Ele era rei dos judeus porque ele era rei de Jerusalém. Ele era rei do Oriente Médio. Ele era rei daquela região. Ele era rei de um planeta. Jerusalém está no planeta, então, rei dos judeus. Ok? Então Jesus, ele era essa pessoa que já causou esse alvoroço quando criança. Quando adolescente não foi diferente. Lucas 2, versículo 42. Lucas 2. Vamos abrir as nossas Bíblias. Não vamos fechar as Bíblias, nós temos 3 boas leituras hoje, todas nos 4 evangelhos. Já fomos uma, agora estamos em outra. Todos comigo? Amém. 2:42. Lucas 2:42. Vamos? Estamos juntos? Vamos lá. Diz o seguinte: quando ele atingiu a idade de 12 anos, a família foi à festa, era a Páscoa, ok? Como era de hábito. Terminada a comemoração, tomaram o caminho de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém. No primeiro dia, os pais não deram pela sua falta. Meu Deus. Meu Jesus Cristo, imagina só, amor, esqueceu Timóteo em algum lugar e não vou lembrar dele o dia inteiro. E eles não deram conta, não é? Que o menino tinha ficado. Porque julgavam que estivesse com amigos ou entre os outros viajantes. Era uma comitiva, uma caravana. Mas quando não apareceu naquela noite, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém, continuando a procurá-lo. 3
dias depois, meu Deus, eu escuto isso, eu penso isso, eu leio isso e me desespero, porque eu só lembro do Timóteo, que ainda nem lembro de uma coisa que não aconteceu, na verdade, mas eu só penso nele. Menino, tu te aquieta. Meu Deus, hoje eu estava ouvindo uma pregação, eu estava assistindo um culto da Hilson, em Buenos Aires, e foi muito engraçado o que o rapaz falou sobre o filho, mas depois eu conto. Vamos em frente aqui. Não podemos levar muito tempo aqui. Vamos lá. 3 dias se passaram. 3 dias depois, encontraram. Achava-se no templo, sentado entre, olha, escuta só, entre os especialistas na lei, ouvindo e os questionando, deixando toda a gente admirada com a sua inteligência e respostas. Os pais não sabiam o que pensar quando viram ali sentado. Filho, disse-lhe Maria, por que nos fizeste isso? Teu pai e eu estávamos desesperados à tua procura. Olha só essa resposta. Mas que necessidade tinham de procurar-me? Disse Jesus. Não calcularam que estaria aqui no templo, na casa do meu pai, pois preciso tratar dos seus assuntos? Uau, gente, quando eu imagino isso, uma criança de 12 anos de idade. Eu com 12 anos de idade, eu brincava de carrinho, de boneco, sabe, jogava bola na rua. Jesus questionava os especialistas na lei. Gente, e causava admiração desde então. Desde então ele já causava uma visão sobre quem ele seria. Que questionamentos deveriam ser esses? Que questionamentos deveriam ser esses? Eu tenho certeza que durante sua jornada inteira Jesus questionou os dogmas que não eram citados, não eram entregues por Deus, mas que eram criados por homens. Eu tenho certeza que Jesus, com 12 anos de idade, perguntava: por que vocês usam essa roupa aí de santos, mas fora daqui não são? Uau. Imagina uma criança perguntando isso pra você. Pra nós não, porque nós não temos esse problema, amém? Amém. Glória a Deus. Mas imagina só, aqueles homens que se julgavam os melhores, soberba lá em cima, ouvindo isso de uma criança. Ok? Não foi um adolescente comum. E como homem também não foi diferente. Ele não foi um homem comum. Lá em Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, 3. Marcos 3, versículo 10 e 11. Vamos juntos? Marcos 3, 10 e 11. Livro de Marcos, capítulo 3, versículo 10. Estamos juntos? Amém. Estamos ok? 10 diz o seguinte: porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam e se apertavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Uau, glória a Deus. Quando o homem foi assim. Jesus, quando criança, gerou um alvoroço no seu nascimento. Quando adolescente, gerou um alvoroço por causa do seu conhecimento. E quando o homem, gerou um alvoroço porque curava e transformava pessoas. Uau. Aí eu paro para pensar um pouco, será que era simplesmente um homem? Pode trazer por gentileza? Será que ele simplesmente era um homem? Ou era algo mais? E Jesus curava as pessoas de quê? Uau, muito bom. Obrigado. Gente, o Rian, a Maria, o Caio, a Gabi, a Roberta, o Léo, esse pessoal que serve com a gente, eles são sensacionais. Minha esposa, maravilhosa. Meu Deus, que mulher valiosa. Que mulher valiosa. Verdade, tá vendo? Maria, meu Deus do céu, ela e a Maria não tem condições. Todos vocês são muito valiosos, muito importantes, muito importantes. Amém? Vamos lá, vamos em frente. E do que
que Jesus curava essas pessoas? Que patologias eram essas? E eu tenho aqui algumas patologias para mostrar para vocês. Para dizer que, para a gente parar de pensar que Jesus só cura de doença, de lepra, só cura de cegueira. Muitas vezes a cegueira que Jesus quer curar de nós é a cegueira espiritual. É aquela cegueira que nós não enxergamos que temos, sabe? Mas Ele quer nos mostrar. Uma cegueira emocional, uma cegueira nas decisões que nós tomamos, que não são boas decisões. Nós passamos por isso, sabe? E um dos males que Jesus curava era a imaturidade. Vamos analisando, vai que a gente tem algum deles. Imaturidade. Jesus transformou meninos em homens, pescadores de peixe em pescadores de gente. Muitas vezes nós estamos nos deparando com desespero. Não é? E existia alguém que curava o desespero e que hoje ainda cura o desespero. Muitas vezes nos deparamos com imoralidade. Imoralidade a gente pode levar para vários âmbitos, mas muitas vezes as nossas atitudes e pensamentos são imorais. As nossas decisões são imorais. Às vezes nós compartilhamos ideias imorais. Gente, não tem só a ver com sexualidade e moralidade. É a menor parcela de moralidade essa. Sabiam? A menor parcela de moralidade é essa. Muitas vezes a impureza nos nossos olhos, onde nós olhamos para pessoas e nós buscamos a sua pior versão para escanear. Sabe, Jesus curava pessoas disso. Jesus livrava pessoas da mentira. Quantas vezes nós nos colocamos e nos encontramos nessa situação? Muitas vezes mentindo até para nós mesmos. Não sou essa pessoa e na íntegra. Eu não é. Sabe? A dor. Eu imagino quantas pessoas durante essa pandemia estão sentindo isso. Hoje, agora, nesse momento. No mundo inteiro, quantas pessoas estão sentindo dor por causa desse vírus? Sabe? E nós temos a nossa cura. Nosso vizinho às vezes está morrendo. Não disso aqui, mas de outras patologias emocionais e espirituais. E nós temos a cura na ponta da nossa língua. Precisamos fazer e viver algo mais. Amém? Muitas pessoas estão vivendo medo. Muitas pessoas são reféns do medo. E nós não podemos nos calar diante disso. Amém, igreja? Amém. Não podemos nos calar diante disso. Por causa de curar isso aqui. Isso que aprisiona e envergonha a humanidade. Porque essas coisas, não sei se você consegue sentir isso, mas quando eu escuto essas palavras, eu me sinto envergonhado. Me sinto frustrado. As minhas emoções, elas se tornam negativas. Eu não sei se vocês conseguem pensar isso também e sentir da mesma forma. Mas eu sinto isso. E por Jesus curar pessoas disso e livrar pessoas disso, que era o que mantinha pessoas reféns de permissões humanas, que nós não precisamos disso. Quero tirar isso do teu coração. Nós não precisamos de permissões humanas, porque Jesus Cristo tem tudo que nós precisamos na palavra dele. Tudo. Amém? Como falamos semana passada, o certo sempre é o certo. É ou não é? O certo sempre dá certo, não adianta. Ok? E nós estamos às vezes nessas condições. Mataram aquele homem que não era só um homem por causa disso. Por ser quem libertava pessoas disso aqui. Pensando eles que matando Jesus, pessoas não seriam mais libertas desse mal. E isso traz vergonha a nós. Eu não sei se você sente como eu falei, eu sinto também. Isso traz vergonha, sabe? E a humanidade, quando Jesus morre, fica um silêncio de 3 dias. Todo mundo fica em silêncio. Acabou o alvoroço, acabou o apavoramento. Os homens voltam a trabalhar como que trabalhavam antes. Pedro volta a pescar com seus amigos. Os outros voltam a trabalhar como trabalhavam antes. Porque não sentem Jesus ou não enxergam Jesus. Não viam que Jesus tinha feito uma promessa a eles e não conseguiam ver
como isso ali poderia ser resolvido. Os homens que viram Jesus levantar mortos, viram Jesus levantar enfermos, curar a cegueira, viram Jesus tirar pessoas do fundo do poço, esses mesmos homens duvidaram das palavras de Jesus, que dizia: eu vou voltar. E o vazio se estabeleceu. E mais uma vez, aquilo que tinha sido curado voltou a ter voz na vida dessas pessoas. E trouxe novamente a vergonha a elas. Os homens, quando estavam com Jesus, você observa na palavra de Deus, que Jesus Cristo caminhava e os homens seguiam ele, as pessoas seguiam Jesus. E nesse seguir Jesus, as pessoas elas não se deixavam contaminar com outras coisas. Observa? Eles são focados em Cristo. Sabe por quê? Porque por um lapso de momento, sabe, um frame ali, os homens viveram como Jesus, como Deus os criou para viver, voltados ao reino. Por isso que eles não tinham medo, não tinham vergonha, não tinham, as maldições se rompiam, as cadeias se quebravam, homens eram curados, mulheres eram curadas, crianças eram ressuscitadas, porque aqueles homens voltaram-se para o reino de Deus e para a sua justiça. E se nós fazemos isso, nada que é necessário nos falta. Nós somos satisfeitos. Amém? Amém. E aqueles homens estavam tão perto da luz que a luz ofuscava até a sua própria sujeira. Uau, glória a Deus. A luz não deixava, era tão forte, era tão perto. Vocês já pararam para, já aconteceu com vocês, que vocês olham para a luz muito perto, quando vocês olham para outro lugar, tá só aquela roxa, aquela mancha roxa na sua frente, você não consegue enxergar direito o que tem. Nós viajando às vezes, quando estamos viajando à noite, piscam aquela luz alta, eu, pelo amor de Deus, aí dou uma encostada assim às vezes, não dá para seguir em frente não. Nós estamos tão perto da luz, a luz é tão forte que os homens, que a gente não consegue ver, os homens estavam tão perto da luz que eles não conseguiam ver os seus próprios males. Mas aí a luz se foi. E o que restou? Os males. E o homem se encontrou nessa condição. Porque não confiou numa palavra que dizia: ao terceiro dia eu voltarei para provar a vocês o que eu digo, que sou o filho daquele que me enviou para poder salvar vocês nesse mundo. Quando eu lembro dessa vergonha que eles podem ter sentido, eu lembro de um insight sensacional. Sensacional. Olha só. Lá em Gênesis, o homem e a mulher estavam no jardim e a mulher come do fruto, entrega o fruto ao homem, o homem come daquele fruto. E eles se escondem da presença de Deus. Por quê? Sentiram vergonha. Porque eles se enxergaram nu. Versículos antes diz, eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas quando eles se enxergam nus, eles se olham e estão sem roupa, como diz o Tiririca, pelado. Eles estão lá sem roupa, eles se enxergam e sentem vergonha e se escondem. Jesus desce ao paraíso e pergunta: Adão, onde você está? Fico imaginando um homem ouvir a voz de Deus limpa e saber de onde é que ele está falando, sabe, ouvir a direção que Jesus está falando. Adão, cadê você? Filho, onde é que você está? E Adão levanta de uma moitinha, talvez, não sei. Eu lembro só dos livros infantis que eu lia quando eu era criança. Aí ele levanta de uma moitinha e diz: estou aqui, Senhor. Por que você se escondeu, Adão? Porque eu estava com vergonha. Poxa, Adão, tu comeu do fruto, Adão. Tu vacilou comigo, eu te confiei isso, cara. E assim que tu me responde. Poxa, Deus, foi isso mesmo, mas eu quero te botar a culpa em outra pessoa também. Aí sai aquela culpadeira medonha, né? É a mulher, é a serpente não tem o que dizer, só serviu para falar na hora de dar o fruto, na hora de responder aos seus crimes. Ela preferiu ficar calada porque tudo que fosse falado seria usado contra ela em tribunal. Aí a serpente está ali e o homem e a mulher estão naquela situação. Aí Deus: eu vou ter que mandar vocês embora, vocês vão embora do paraíso, porque eu não posso confiar que vocês não aguentam ficar sem comer uma fruta, imagina a outra, que é mais importante. Então vocês vão embora. Desobedeceram, vão ter que ir. Porém, eu, Deus,
que sou misericordioso. Vou fazer uma coisa por vocês. Deus, a palavra diz no livro de Gênesis 3:21, e o Senhor Deus fez roupas com pele de animal, e com elas vestiu Adão e a sua mulher, cobrindo assim as suas vergonhas. Isso não tem uma conexão muito forte com o que aconteceu depois? Muito forte. Quando Jesus foi, o que restou? A vergonha. Não foi? Porque os homens não lembravam do que tinha acontecido. Só que 3 dias depois, 3 dias se passaram e a pedra que cobria o túmulo de Cristo rolou. Glória a E Deus. romperam-se os selos daquela pedra. Amém. E aqueles homens que estavam cuidando da pedra se assustaram com o que aconteceu e correram de medo. Amém. E saiu daquela tumba o Rei dos Reis. Entrou naquela tumba um corpo morto e saiu de lá glorificado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas um detalhe: o Cordeiro que morreu para cobrir a vergonha do mundo. Glória a Deus. Existia algo a mais em Jesus Cristo e os homens não conseguiam ver. Só que ao retornar Jesus no 3º dia, em toda a sua glória e majestade, não era mais só o Jesus, homem carnal que eles conheceram, mas era alguém que carregava consigo todo o pecado da humanidade e toda a nossa culpa, trocando de lugar eu e você com Ele, para que hoje nós fôssemos vistos não mais como vergonha, mas como filhos de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. E o que aconteceu com a vergonha foi rompido. Aleluia. A vergonha foi rasgada. Nada ficou como antes. Glória a Deus. Sabe, querido, Jesus Cristo, Ele quer libertar você. Ele quer te dar a salvação que você precisa. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dar um passo de fé. É verdade. Eu costumo dizer isso, nós costumamos dizer isso, a gente prega isso na nossa igreja. Nós não convidamos pessoas para viver uma religião. Nós convidamos pessoas para começar a viver. É Glória a diferente. Deus. Aleluia. Nós não queremos pessoas vivendo uma religião. Não serve religioso. Nós precisamos de pessoas dispostas a viver a vida que Deus preparou para nós. E a palavra mesmo do Senhor diz que é uma vida em abundância. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. É uma vida em abundância. Sabe? Na nossa jornada nós temos vivido uma vida em abundância. Vimos aqui que Jesus tinha algo mais, não era apenas um homem. Existia algo mais. Mas Deus nos convida hoje para sermos como Ele. Vivemos algo mais. Nas nossas casas, nas nossas faculdades, nos nossos colégios, sabe? Nas nossas decisões, nas nossas empresas, nas nossas... não sei, onde a gente estiver. Na nossa igreja, Jesus chama a gente para ser algo mais. Não sermos pessoas comuns. Porque existe alguém lá fora esperando para que você seja algo mais. Para que ela possa ver algo mais. E respirar algo mais. E se transformar em algo mais. Para que ela possa ver algo além da morte. Para que ela possa ver algo além da pandemia, para que ela possa ver algo além do desespero, além da depressão, além da ansiedade, além dos problemas, além de uma vida morta, uma vida monótona. Além disso, Jesus Cristo nos chama para vivermos, e vivermos em abundância, não vivermos mais, não simplesmente sobrevivermos. Cristo quer muito mais para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar juntos? Se você decide viver algo mais em Jesus Cristo, sabe, eu quero que nós, como igreja no geral, coloquemos a nossa mão no nosso coração hoje. E começamos a conversar com Deus.
entendamos que viver Jesus não é viver uma religião, é viver uma pessoa. Só que não era uma pessoa comum, existia algo mais, existia algo mais. E hoje nós vemos isso revelando nas casas, nas vilas, sabe, nos grupos, nas células. Ei, existe algo mais, nós não podemos desistir disso. Glória a Deus. Amém? Vamos juntos orar ao Senhor Jesus, fale com Ele aí onde você está, comece a falar: Deus, eu quero viver algo mais, eu preciso viver algo mais, eu não quero viver mais como eu estou vivendo, eu acho que tem algo mais para mim, eu sei que tem algo mais para mim, me entrega o algo mais. Eu preciso tomar algo mais, eu preciso tomar um passo a mais, Deus, na minha vida, na minha jornada, e Tu está comigo, e Tu está presente. Começa a falar com Jesus, começa a conversar com Ele. Ei, querido, eu quero te dizer uma coisa, talvez você não saiba, e talvez você não esteja sentindo, mas Deus está aqui hoje. Uau, glória a Deus. E Ele pode ouvir a sua voz, Ele pode ouvir o seu coração. Sabe, coloca as suas dificuldades, as suas deficiências, as tuas questões, os teus problemas diante de Jesus agora. Bota diante dele e conversa com Ele sobre. Não deixa que nada te separe do amor de Deus. Porque Ele mesmo disse que nem morte, nem profundidade, nem a vida, nem altura, nem espadas, nem escudos, nem os males, nem o presente, nem o porvir, nem o passado, nem os anjos, nem os céus, nada pode nos separar do amor de Jesus. Que nós possamos entender isso hoje, possamos viver isso em nome de Jesus. Amém? Existe algo mais, querido, existe algo mais. E se você crê nisso, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, nós declaramos hoje as nossas vidas, algo mais. Algo mais. Uma vida para Ti, para viver algo mais. Algo mais. Deus querido, coloco diante de Ti a minha história, a minha jornada, os meus conflitos, o meu trabalho, meus estudos, tudo é Teu, tudo é para Ti. A minha vida é para Ti. Deus, obrigado pelo meu nome escrito no livro da vida. Um dia, Deus, nos encontraremos. E eu quero te dar um abraço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos viver a melhor semana da nossa vida a partir de agora. Amém.